Ei, gente, tudo bem com você? Hoje faremos a nossa leitura no livro de Êxodo, no capítulo 32. Mas antes faremos uma oração em reverência à palavra. Querido Deus, eterno Pai, todo-poderoso, eu te louvo e te agradeço por esse dia que o Senhor fez e que nós possamos celebrar e descansar no Senhor, pois é o seu dia, ó Pai. Que o Senhor receba essa adoração, esse louvor, a leitura da tua palavra e que o Senhor, Pai, encontre repouso em nossos corações e que essa palavra, Pai, que é rica e eficaz, possa trazer não só conforto, cura, mas também direcionamento. Pois é por isso, Senhor, que essa palavra ela foi protegida, ela foi direcionada e ela é eterna, porque aqui dentro, ó Pai, tem as tuas promessas. E nós cremos e esperamos, temos esperança, ó Pai, em dias melhores e no nosso crescimento espiritual. Assim eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, faremos a nossa leitura no capítulo 32. Que nós vamos fazer nossa marcação aqui. Leitura do capítulo 32. A lei é quebrada. O bezerro de ouro. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: Levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quando a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. O povo achou que Moisés estava demorando e começou a pedir a Arão que fizesse uma estátua, um Deus, para que eles pudessem adorar. Lembrando que Moisés estava no monte há 40 dias, há 40 noites, né? Pegando toda aquela visão e todo aquele direcionamento de Deus. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres, e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-nos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, e os trouxeram a Arão. Aí se deve perguntar assim: mas esse povo não era escravo? Esse povo não veio lá do Egito andando e tal? Sim, mas lembra que Deus direcionou Moisés para que o povo pedisse ouro, prata, cobre, toda aquela riqueza que o povo pedia e o povo dava para que o povo fosse embora. Então o povo levou muito ouro com eles, né? Enfim, com eles pendentes nas orelhas, carregando. Por isso que Deus... Continuamos aqui. Versículo 4. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um burril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Meu Deus. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele. E Arão apregoou e disse: Amanhã será festa ao Senhor. Aí você deve falar assim, mas Agna, como assim? Esse é o Arão que Deus já tinha escolhido lá no monte para ser sacerdote? Exatamente isso. Exatamente isso. E Deus não sabia que isso iria acontecer? Deus é onipotente e onisciente. Então, já vemos aqui como nós homens, né, o ser humano, somos, às vezes, não desce em nossa mente o que é surreal, o que Deus tem preparado para nós, né? E no dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocausto, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber depois levantaram-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. O povo estava lá embaixo do monte, já fazendo toda essa adoração pagã, e Deus já sabia e já pediu Moisés para descer.
e depressa se têm desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição e perante ele se inclinaram e sacrificaram-lhe e disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Olha aqui esse versículo 10. Na mesma hora que Deus viu tudo aquilo, Deus já quis, naquele mesmo momento, acendeu o furor de Deus contra aquele povo, e Deus iria acabar de vez com aquele povo ali e começar de Moisés uma outra nação. Versículo 11. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Ó Senhor, por que se acende o teu furor contra teu povo? E tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Toma-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Então, olha a sabedoria de Moisés. Olha o posicionamento de líder de Moisés. Olha a súplica de Moisés ali naquele momento diante de Deus, né? Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, teus servos, os quais por ti mesmos tens jurado, e lhes dissestes: multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, e darei à vossa semente toda essa terra, de quem tenho dito, para que possua por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Então, gente, Deus se arrepende sim. Deus é um Deus tão irado a ponto de, com sopro, exterminar, mas também é um Deus humilde. Olha isso, Deus ouvindo Moisés. Deus ouvindo Moisés como servo e se arrependendo, já se arrependendo do que havia falado. E voltou Moisés e desceu do monte com 2 tábuas do testemunho na sua mão, tábuas escritas de ambas as bandas, de uma a outra banda escrita. De uma a outra banda escritas estavam. Versículo 16. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Porém ele disse: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam eu ouço. Moisés quebra a tábua do testemunho. Versículo 19. E aconteceu que, chegando ele no arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Gente, olha o paradoxo. Quando Deus se irou na frente de Moisés, Moisés interpelou pelo povo. Quando Moisés viu com os próprios olhos, Moisés se irou tanto quanto Deus e quebrou as tábuas. Versículo 20. E tomou o bezerro que tinha feito e queimou no fogo, moendo-o até que tornou em pó, e os aspergiu sobre água e deu de beber aos filhos de Israel. E Moisés disse a Arão: que tem feito esse povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então disse Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que esse povo é inclinado ao mal. Olha que importante isso daqui. O povo tinha trago essa cultura, né? E eles me disseram:
E eles que me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos o que sucedeu. E este Moisés e este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse: quem tem ouro, arranque-o. E deram-me, e lancei no fogo, e saiu este bezerro. Então Arão tirou a culpa dele e disse que só fez o que o povo pediu, né? Moisés manda matar os idólatras. Olha só. Versículo 25. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia despido para a vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha para mim. Então se ajuntaram ele todos os filhos de Levi. Versículo 27. E disse-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tomai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um do seu irmão, a cada um seu amigo, e cada um o seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Portanto, Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra seu filho e contra seu irmão. Isso para que ele vos dê hoje a bênção. Versículo 30. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós pecastes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Porventura farei propiciação por vosso pecado. 31. Assim tomou Moisés ao Senhor e disse: ora, esse povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te que risca-me do livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Vai, pois, agora, conduz esse povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo, porquanto fizeram um bezerro que Arão tinha feito. E aqui finaliza o capítulo 31. Faremos a leitura do capítulo 32 amanhã. Muito obrigado, tenha uma excelente noite.